Rapaziada que já entrou, vai lá no chat, digita presente, ok? Então vamos lá. Na última aula, pessoal, a gente começou a fazer a correção da lista, ok? Que eu passei para vocês semana passada e resolvi com vocês na última aula até a questão 4, ok? Bonitinho, certinho. Então hoje a gente vai começar, ok? A continuação, né? Na realidade, vamos começar, né? Vamos continuar a correção dessa lista, tá? Aqueles que não têm, que não acharam, tá? Tá na aula de quarta-feira da semana passada. Só ir lá no portal, no iClass, entrar e baixar. Tá? O portal já está funcionando bonitinho, ele sofreu algumas atualizações, né? Ele esteve oscilando, mas agora ele está tranquilo, está favorável para que você entre. Bom? Então vamos lá. Seguinte, galerinha. A questão 5 da lista, né? Ele vem explicando aí como é que funciona o TAC. Beleza? Como é que ele é cobrado? Como é que é feito isso? Como é que é calculado o preço que eu pago? Tá? Funciona da seguinte forma, tá? O táxi tem uma coisa chamada bandeirada, ok? Então, tem períodos no dia, ok? Que eu sempre tenho uma tarifa fixa, ok? Que ele chama de bandeirada. Então, por exemplo, de manhã, né? Que a dinâmica é alta, né? O pedido pelo táxi é alto. Então ele coloca uma bandeira mais cara, né? No momento, né? Numa parte do dia onde essa dinâmica diminui, né? Onde não tem muita demanda, muito chamado, né? Para o táxi eles cobram uma outra bandeira, né? Relativamente menor, ok? E sempre dessa forma, ok? Isso a gente chama de bandeira. Sendo que, além de você pagar ao taxista essa bandeirada, você ainda paga por cada quilômetro rodado, né? Onde cada quilômetro rodado tem uma tarifa, ok? E assim funciona, né? No Uber também não é nada diferente. Você tem uma parcela fixa que você paga, ok? Também, que é a dinâmica, ok? Que nós falamos, né? No aplicativo, a dinâmica está alta, a dinâmica está baixa, né? Exatamente a bandeirada, e você ainda paga duas coisas no Uber, né? Dois fatores aqui. O primeiro fator, né, é a quilometragem que você anda, e o segundo é o tempo que você fica dentro do carro, ok? Tem esse terceiro fator aí a mais no Uber, tá bom? Mas como a gente está falando do táxi, né, no problema, que a gente vai começar a resolver. Então ele fala aí que a bandeirada custa R$ 3,50, ok?
mais que é cobrado pelo taxista por cada quilômetro rodado, onde cada quilômetro está valendo exatamente R$ 1,20, tá bom? E a letra A está te pedindo a lei da função que fornece o preço a ser pago, ok? Pela corrida, né? Pela corrida não, pela distância, né? Pela quilometragem percorrida, né? Então, preste bem atenção. Se o Y é valor, né, a ser pago e o X se refere à distância, obviamente, né, eu tenho Y em função de X. Por que eu estou afirmando isso? Porque para que eu saiba o valor que eu vou pagar para o taxista, eu dependo, né, da distância que eu vou percorrer. Então, para cada distância que eu for percorrer, eu vou ter um valor diferente que eu vou pagar para ele, tá bom? Então, por isso que nós falamos que temos, né, uma função aí. Só que a questão pede para que a gente escreva, né, a lei de formação dessa função, ou seja, sua forma algébrica. Seria isso aqui, então. Y, que é o valor a ser pago, depende de quê? Da bandeirada, que é fixa, então é 3,50, mais que ele falou aí, que é 1,20 por cada quilômetro, ou seja, x, que é a distância em quilômetros, ou seja, se eu ando 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de distância, ok? Então, essa expressão aqui chamamos de lei de formação da nossa função, ok? Quem escreveu assim está ótimo, ou quem escreveu dessa forma, f de x igual a 3,50 mais 1,20 de x também está correto, tá? Ou quem botou g de x, h de x, d de x, não importa, está certo, tá? Não se preocupe. Uma coisa que vale a pena lembrar para os senhores, tá? É que y e f de x são sinônimos, ok? Ou seja, são a mesma coisa, tá? Então, aí a letra A acabou. Ele só me pediu para fazer isso aí, tá? Na letra B, o que ele está me pedindo? Ele quer saber o seguinte, olha só, eu vou percorrer 10 quilômetros, ou seja, x igual a 10. Eu quero saber qual é o valor que eu vou pagar por essa corrida. Ou seja, o y que se relaciona com aquela distância que ele me deu. Para descobrir o valor de y é simples. Eu utilizo a lei de formação da função, né? Que é y igual a 3,50 mais 1,20 de x. Já que ele quer saber o valor que eu vou pagar por 10 km, e 10 representa o x, ou seja, no lugar de x aqui, você substitui o x por 10, ok? Y é igual a 3,50 mais 1,20 vezes 10 vai dar exatamente 12, ok? 3,50 mais 12 vai dar R$15,50, ok? Acabou a letra B. E por último, na letra C, ele, na realidade, pede ao contrário, né? Ele fala assim, olha, se eu pago R$27,50, né? Se eu estou pagando R$27,50 pelaquela corrida, quantos quilômetros, né, eu percorri, né? Ou seja, ele quer saber qual foi a distância que ele percorreu, já que ele pagou ao taxista R$27,50, tá? Então, você já vê que o papel aqui foi trocado. Agora ele me deu o valor de Y e pede de X. Não importa, tá? Se acontece dessa forma ou dessa. Eu sempre tenho que utilizar a lei de formação da minha função, que é Y igual a 13,50 mais 1,20 de X. Tá bom? Já que ele falou que o Y é 27,50, você coloca o valor dele aqui, ok? Que você vai conseguir encontrar o valor de X. Tá? Já que agora você só tem
uma única incógnita que é que você quer descobrir nessa equação, tá? E essa equação ela é do primeiro grau e você sabe resolver. 27,50. Passo 3,50 para cá, que vai ficar negativo. Isso aqui é igual, né, a 1,20 de x. 27,50 menos 3,50 vai dar 24. Igual a 1,20 de x. Passo isso aqui para o lado de cá, né? 24 sobre 1,20 é igual a x, ok? Logo, se você dividir isso aqui, vai dar 20 quilômetros, ok? Aí acabou a questão 5, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Tá difícil ou não tá difícil? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein? Débora, Julia Barreto, Dani, Susana. Eu tô compreendendo mais ou menos, só que aí depois eu vou rever para fazer revisão e tudo mais. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos para a questão 6, ok? Pessoal, questão 6. Ele está falando que é o seguinte, tem um cara que ele é ambulante, beleza? Ele vende coisa no estádio. Tá? Então toda vez que o time dele vai jogar, o que, que ele faz? Né? Ele vai lá, compra um material, né? Para ele fazer bandeira do time dele. E esse material aí, que custou a ele, né, para montar essas bandeiras, foi de R$ 300, tá? Aí ele fez as bandeirinhas e foi para o estádio vender e vendeu cada bandeirinha por R$ 8, tá bom? É isso que a questão lá me fala e ela pede, né, qual é a lei de formação da função desse problema, tá? Isso que ele está te pedindo aí. Primeira coisa, como é que a gente sabe, né, qual é o lucro na realidade, né, que a questão pede? Ele quer saber qual é a lei de formação que expressa o lucro desse cara, né? Então, olha só, o lucro, galera, como é que a gente obtém o lucro, ok? Cara, para você obter o lucro é bem simples, tá? O lucro, você sempre tem que pegar o quê? O preço da venda, ok? E tirar o preço de custo, tá bom? Sempre dessa forma, ok? Então, eu pego aí o preço da venda, tá? Menos o preço do custo, ok? Por quê? Se eu vendi R$ 500, tirei o custo, né, que foi de 300, obviamente meu lucro aí vai ser de R$ 200, né? É aquilo que eu embolsei, né, a mais no meu bolso, ok? Então, o lucro é isso, na realidade, ok? É o preço da venda menos o preço de custo, ok? O preço de custo ele te deu, tá? Que foi de R$ 300, tá bom? E o preço da venda, ele falou que ele vendeu cada bandeira por 8x, ou seja, R$ 8 por cada bandeira que ele vendeu, ou seja, o x é a quantidade de bandeiras, tá bom? Então, se eu for expressar o lucro, né, eu vou expressar o lucro em função de quem? De x, na realidade, ok? Até porque para eu saber o lucro que eu vou obter, eu vou depender de x. Então, a gente pode escrever a lei de formação dessa forma. L de x é igual ao preço da venda
que é 8x, menos o preço de custo, que é quanto? 300, ok? Então, essa aqui seria, né, a nossa lei de pronto. Eu sei que todo mundo vai no bate-papo, porque eu utilizo o Zoom tanto no computador quanto no celular, para que vocês vejam. Então, caiu aqui. Pronto, voltou para mim. Então, vamos lá. Então, a questão 6 acabou aqui. Tá bom? Simples assim. Agora eu vou compartilhar com vocês, tá? A lista aqui no compartilhamento de tela, ok? Que essa questão aqui não preciso fazer no quadro, né? Quero compartilhar e fazer com vocês. Então, vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo aqui a questão 7, ok? A questão 7 ele me dá, tá? Diagramas, onde cada um desses diagramas são relações, ok? A pergunta dele é: quais dessas relações são funções? Tá bom? Primeira coisa que você tem que saber: para um diagrama, tá? Que se relaciona aqui nesse caso, né? Onde a gente tem uma relação aqui nesse diagrama, tá bom? Para uma relação ser uma função, você tem que olhar somente para o conjunto onde saem as flechas, ok? Ou seja, sempre o primeiro conjunto, tá bom? Da onde saem as flechas. O que você tem que perceber nesse primeiro conjunto, tá? 2 detalhes. Primeiro detalhe, tem que sair flecha de todos os elementos desse conjunto. E o segundo ponto é, pode sair apenas uma única flecha de cada elemento, ok? É isso que você tem que analisar. E se você perceber aqui no mouse, aqui onde eu estou passando, tá? Na letra C, ok? Essa relação aqui, ela é uma função, tá bom? Só tem que olhar para cá. Por quê? Saiu flecha de todos os elementos do meu primeiro conjunto e, tá bom? Saiu uma única flecha de cada elemento. Então, isso aqui é uma função, tá? Agora, olha o que acontece na letra A, ok? Na letra A, pessoal, chega aqui, ó, no elemento 3 do primeiro conjunto, saiu 2 flechas dele, do número 3. Né? Saiu uma flecha que foi no 5 e a outra flecha que foi no 9. Isso aqui, galera, não pode acontecer. Por quê? Tem que sair uma única flecha de cada elemento.
tá? Então, esse diagrama aqui, ele é apenas uma relação. Ela não será uma função, tá? Na letra B, se você notar, saiu uma flecha de cada elemento. Porém, faltou sair flecha desses dois elementos aqui, que é o 0 e o 1. Ok? Ou seja, se faltou sair flecha desses dois elementos, quer dizer que esse diagrama aqui que ele me deu não será uma função, porém será apenas uma relação. Tá bom? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é a seguinte, tá? É só um ponto. Toda função, ela é uma relação, ok? Agora, nem toda relação, tá, vai ser uma função, ok? A gente tem que deixar bem claro, tá bom? Alguém teve alguma dúvida aqui nessa parte? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eduardo, Oi. não entendi muito bem a diferença entre função e relação. Então vamos lá. Quem perguntou? Débora, Ah, ok, Deb. Eu vou vir aqui pro quadro, tá? Para desenhar para você, para explicar. Ok? tá. Então, olha só, Deb. O que acontece, tá? Para um diagrama, a relação, tá? Ela sempre vai ter, ok? Que a gente chama de relação binária, ok? Aquela relação ali, tá? Entre os elementos de dois conjuntos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B, ok? Aí ele botou assim pra gente, tá? Ele deu o elemento 1, deu o elemento 3, deu o elemento 5, ok? Deu o elemento 13 e deu o elemento 7, ok? No outro diagrama, aqui ele botou o elemento 2, aqui ele deu o elemento 5, elemento 9, elemento 7 e elemento 12, tá? As flechas são as relações, beleza? Ou seja, é um meio que eu utilizo para ligar os elementos desses dois conjuntos, tá? Então, ele fez para a gente assim, olha, o 1 vai ligar no 2, tá? Através de uma relação que ele chamou de R1. O 3 vai ligar no 5, ok? E no 9. O 5 vai ligar no 2, no 9 e no 12, tá? E só isso. Esse aqui é o diagrama da letra A, ok? Da questão 7. Olha como isso aqui é diferente do diagrama da C, tá? Onde ele me dá o conjunto A com os seguintes elementos: menos 3, menos 2, 0 e 5. Ok? Menos 5, perdão. E do conjunto B, né? Ele me deu ali 5, 1 e 3, 7 e 2. E ele ligou esses elementos com uma relação que ele chamou de R3. Menos 3 ligou no 5, menos 2 ligou no 1, o 0 ligou no 3 e o menos 5 também ligou no 3. Tá? Então vamos lá, Débora. A pergunta é, né, como é que eu sei que um diagrama, tá, me fala o que é uma função, ok? E o que é apenas uma relação. Isso aqui são relações. Isso daqui acontece. A questão é, será que essas relações também são funções? Aí entra a característica da função. Qual é a característica da função? Primeiro, tá? Todos esses caras aqui têm que se relacionar com alguém do segundo conjunto, ok? Ou seja, de cada elemento aqui do conjunto A,
eu tenho que ligar com algum elemento do conjunto B. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa que acontece. Cada elemento do conjunto A só pode se relacionar com um único elemento do conjunto B. Ok? O que isso quer dizer? Que só pode sair uma flecha de cada elemento do meu conjunto A. Ok? É isso que está me falando. Olha o diagrama da relação da letra C. Saiu flecha de todos os elementos. Ok? Tá bom? E qual é o outro detalhe? Saiu uma única flecha de cada elemento. Ok? Então, se saiu flecha de todos os elementos do primeiro conjunto e uma única flecha de cada, isso significa que esse diagrama, além de ser uma relação, é uma função. Agora, olha para a letra A. Ok? Saiu uma única flecha do 1, beleza? Você só tem que olhar para o primeiro conjunto, onde saem as flechas no diagrama, tá? Só tem que olhar para o primeiro. A definição para ser função se relaciona, é caracterizada, é definida somente nesse primeiro conjunto aqui, tá? Ou seja, saiu elemento, saiu flecha de todos os elementos desse primeiro conjunto? Não, porque não saiu flecha nem do 13 nem do 7. Ok? Qual é o segundo detalhe que é diferente da letra C? No 5 e no 3, saíram mais de uma flecha. No elemento 3, saíram 2 flechas. Do elemento 5 aqui, do número 5, saiu 3 flechas. Isso não pode acontecer para ser uma função. Aqui do 5, teria que sair uma única flecha. Do 3, para que fosse uma função, teria que sair também uma única flecha. Tá? Então, essa é a diferença. Ok? Então, na letra A, você vai manter o quê? Que isso aqui é apenas uma relação. Não é uma função. Tá bom? Essa é a diferença que tem de uma relação para uma função. De novo, para ser uma função, tem que sair flecha de todos os elementos do primeiro conjunto, ok? E de cada elemento sai uma única flecha, tá? Para ser uma função, ok? Essa é a definição. Ah, não precisa, tipo, no B, não precisa todos serem ligados, mas no A precisa? Não, não é, ok? Até porque a definição sobre função, ela é feita, conjecturada, né? Que a gente fala, ela é feita só olhando para o primeiro conjunto aqui, tá bom? Da onde saem as flechas, ok? Somente aqui, tá bom? Não tem problema se o cara aqui recebeu 2 flechadas, isso não tem problema, tá? Quando vocês chegarem no primeiro ano, vocês vão entender que quando isso aqui acontece, a gente está dando uma qualidade, né, para a nossa função. Isso daí é outros 500, tá? Isso é uma outra coisa, isso é só ano que vem, ok? Que a gente estuda o que acontece isso aqui. Para saber o que é função, você só tem que olhar para esse primeiro conjunto, ok? Tá bom? Ok. Entendeu, Débora? Entendi. Ok. Suzana, respondi sua pergunta também. Sim. Show de bola. Ou só faltar aqui, tá? Na letra B, ok? Também será apenas uma relação, tá? Não vai poder ser uma função. Tá? Só para deixar escrito aí no quadro bonitinho, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês de novo, né? Até porque a questão 8 é a mesma coisa, é a mesma situação, tá? Ele me dá vários diagramas e pede para que eu identifique, né? Se apenas é uma relação ou, além de ser uma relação, também é uma função. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, a questão 8.
ok? Olha só, ele me dá vários diagramas, ok? Quais desses diagramas representam uma função? Então, o que a gente tem que olhar? Sempre para o conjunto onde está partindo, onde está saindo as flechas, ok? Então, olha o diagrama da letra A. Olha para o primeiro conjunto aqui onde saiu as flechas. Saiu flecha de todos os elementos? Saiu, ok? Segundo detalhe que eu tenho que perceber. Saiu uma única flecha de cada elemento? Também saiu. Então, a letra A é uma função, tá? Além de ser uma relação, também será uma função, ok? Então, a letra A você vai poder marcar. Diferente da letra B. Olha só, saiu uma única flecha de cada elemento. Porém, o último elemento que precisava sair flecha não saiu, que foi o 2. Então, por não ter saído flecha desse cara aqui, ter faltado ele, o diagrama da letra B, ele não vai poder ser uma função, tá? Ele só vai ser somente uma relação, tá? Apenas isso. Letra C, tá? Saiu flecha de todos os elementos desse primeiro conjunto aqui? Saiu. Agora eu tenho que ver se saiu uma única flecha. Do 2 saiu uma única flecha, do 1 também, do 0 também e do -1 também. Então, esse diagrama aqui, além de representar uma relação, será uma função também, tá? Na letra D, saiu flecha de todos os elementos? Saiu do 0, do 1 e do 2. Porém, saiu uma única flecha? Saiu uma só do 0, saiu uma só do 1. Só que no 2, saíram duas flechas ao mesmo tempo. E isso não pode acontecer, ok? Só pode sair uma única flecha. Então, pelo elemento 2, pelo número 2, ter saído duas flechas ao mesmo tempo, esse diagrama aqui será apenas uma relação, tá? Na letra E, ok? Saiu flecha do -1, do 0, do 1 e do 2. Beleza, saiu flecha de todo mundo. Agora vou ver se saiu uma única flecha. Saiu uma só do -1, uma só do 0, uma só do 1 e uma só do 2. Beleza? Então, a letra E é uma função, tá? Diagrama da F. Saiu flecha do 2, né? Saiu flecha do 1, do 0, porém, faltou sair do -1. Não saiu flecha dele. Por mais que tenha saído uma única flecha do 0, do 1 e do 2, já que faltou o -1 sair, o diagrama da F não vai poder ser uma função, tá? No diagrama da G, eu só tenho um elemento aqui nesse primeiro conjunto. Desse elemento, que é o 1, saíram 4 flechas. E isso não pode acontecer. Aqui, ele só poderia ter saído o quê? Uma flecha. Tá? Então, por ter saído 4 flechas de um mesmo elemento, esse diagrama não pode representar uma função. Tá? E na H, saiu flecha do 2, do 1, do 0 e do -1. Saiu uma única flecha? Vamos ver. Saiu uma só do -1, uma só do 0, uma só do 1 e uma só do 2. Então, beleza. Esse diagrama aqui representa uma função. Ok? Além de ser uma relação, é uma função. Tá? Alguém teve alguma dúvida aqui nessa questão? 8. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eduardo, Oi. na F é possível que, tipo, porque a F, a flecha tá fazendo uma curva, isso pode? Pode, pode. É porque, na realidade, o que ele está me falando? É que o diagrama do A, né? Ele é o conjunto A, na realidade, né?
ele é um conjunto de elementos, né, de valores menor do que o do B. Né? Então, por isso que ficou assim, essa seta subindo. Mas não tem problema, não. Ela meia curvada, tá? Isso daí não tem problema, não. Tá bom. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Então, quer dizer que quando, ali na F ainda, quando a Uhum. seta da A partir para baixo, quer dizer que ela tem maior valor do que o B? Não, não, não. É porque, na realidade, o segundo conjunto aqui, tá vendo? Ele tem mais elementos do que o primeiro. Então, na hora de ele puxar a flecha, ele teve só que dar uma curvada nela, entendeu? Só Ah, isso, tá, entendi. tá bom? Mas então, com o negócio da Suzana falou, se tivesse só no conjunto, na parte B, o 0 e o 1, e o -1 quisesse acertar o 0, a seta iria para baixo, não iria? Iria, normal, igual aqui, olha. Aqui, ó. Se o 0 tivesse aqui e fosse pro 1, a seta iria para baixo. Tá? Entendi. Relação da reta tá curvada um pouco ou não, isso daí não tem problema, tá? Até porque, olha só, olha aqui no quadro. Essa reta aqui eu fiz curvada, essa seta. Ok? O Oi? professor, em relação a marcar, ligar as Uhum, setas, tem uhum. como é que se diz? Tipo, eu só posso marcar negativo com positivo? Ou com positivo? Não, Não não tem tem. nada a ver, não. Posso ligar negativo com zero, negativo com positivo, positivo com positivo, ou positivo com negativo. Ah, tá. Tá? Tá bom? Então, pessoal, menos de 1 minuto, então deve